Posso todo dia, mano. E aí? Co-host. Vocês não estão aparecendo ainda. Ah, agora vocês estão online agora. Alô? Susan, Julie, dá para ouvir bem? Dá sim. Tá bom. Vamos começar então? Ah, tem que dar um share, né? É para mostrar aqui. Você volta um slide, por favor. É que na verdade acho que está no. Ah, deixa quieto. Deixa assim. Oi? Ah. Beleza. Aqui acho que está no automático na transição. Tá bom. Enfim. Olá a todos. Uma grande alegria estar aqui. Estou nervoso, mas estou bem. E queria fazer uma oração antes de começar a nossa aula. Senhor Jesus, queremos te agradecer por esse momento, pela vida de cada irmão presente aqui, tanto online quanto presencial. E o objetivo da gente estar reunidos é da gente aprender mais sobre a sua palavra, sobre o Deus que se revelou durante toda a história, por toda a história, e que o Senhor nos envolva, Pai, a estar mais nos envolva com esse espírito de adoração em querer te honrar com todo o nosso coração. Então, esteja comigo em tudo que eu for falar, que o Senhor possa estar presente e que o Senhor fale aos nossos corações também. É isso que oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. A gente começou, né, com a série do livro do Stott, o livro Igreja Autêntica. E na semana passada o pastor Arata ele falou sobre evangelismo, né? E hoje é sobre adoração. Eu queria falar sobre adoração. Na verdade, adoração é um tema muito amplo, né? Eu acho que no inglês ele vira worship, e worship é mais genérico, eu acho ainda, né? Acho que no português a gente até consegue fazer uma separaçãozinha, tipo, entre adoração e louvor. Pelo menos foi assim que eu aprendi. Louvor seria mais voltado para a música e adoração um termo mais amplo. E então a primeira coisa que eu queria fazer é desvincular um pouco a adoração do termo louvor e falar que a adoração não é só música. A música faz parte da adoração. Esse período que a gente canta aqui, a gente levanta as mãos, a gente ora, faz parte da adoração também. Então, em busca da definição, eu achei essa do Carson. Ele fala assim: adoração é a resposta. Opa, tem que aceitar as pessoas. Adoração é a resposta adequada a todos os seres mortais e sensíveis a Deus, atribuindo de maneira agradável toda a honra e valor ao seu Deus, Criador, ao seu Deus Criador, precisamente porque Ele é digno. E primeira coisa, a adoração ela é uma resposta
natural, deveria ser totalmente natural, da criatura para com o seu Criador. Porque ele é digno, ele é o Criador, ele tem o manual da nossa vida. Opa. E tenha um pouco de paciência. Eita, quebrou. Porque é um pouco longo esse texto. Então, neste lado da queda, adoração humana de Deus responde adequadamente às provisões redentoras que Deus proporcionou graciosamente. Enquanto toda adoração verdadeira é centrada em Deus, a adoração cristã não é menos centrada em Cristo. Fortalecida pelo Espírito e em linha encontrando seu impulso que restaura nossa relação com o nosso Deus Redentor, consequentemente também com nossos companheiros, feitamente nossos coadoradores. E adoramos a Deus não somente porque Ele é o nosso Criador, mas também porque Ele nos redimiu do pecado. Acho que a história que a Bíblia toda, né, a história ampla, trata-se da queda do homem, da criação, da queda, e mais para frente Deus vai mostrando a sua misericórdia, a sua graça, e restaura a nossa relação com Deus, Criador, e também a nossa relação com os nossos irmãos. E por isso nós adoramos a Ele. Opa. E a última, tal adoração, portanto, manifesta-se tanto na adoração como na ação, tanto no cristão individual quanto na adoração coletiva, que é a adoração oferecida no contexto do corpo de cristãos, os quais se esforçam em alinhar todas as formas e sua devota atribuição de todo o valor a Deus, com toda a pompa de mandamentos da nova aliança e exemplos que levam ao cumprimento as glórias da revelação precedente e antecipam a consumação. Então, a adoração, ela não é só uma proclamação, uma declaração, mas ela também é uma ação. E ela envolve a nossa vida como um todo. E a adoração, ela não é só individual. É muito importante que a gente se lembre que ela é uma adoração coletiva. Deus nos comprou, não Caleb, não Isaac, não Léo, não Susan, não Marco, mas como uma comunidade, uma família. E todo mundo, e todos, com o mesmo alinhamento de prosseguir para o alvo, nessa santificação, até que todas as coisas se consumam. Então, eu queria fazer uma pergunta. Semana passada a gente falou sobre evangelismo, e hoje a gente vai falar sobre adoração. Dessas duas, quais vocês acham que é a mais importante? Caleb, para Deus não tem filho favorito. Para um pai também. Os filhos são tão... Os dois pais são tão... Por um pai, não tem filho favorito. Os 2, 3 filhos dele são tão amados quanto. Então, os tripés da nossa igreja, não tem um é melhor que o outro. Todos são importantes. Susan, você pode repetir, por favor? Eu disse que é a mesma coisa que você perguntar para um pai qual o filho favorito. Para os 3, 4, 2, todos são favoritos. Assim como adoração e missão, todas são coisas importantes. Não tem ordem de um melhor que o outro. Eu concordo que... Alô? Eu concordo que são responsabilidades muito importantes na igreja. E eu concordo que é meio difícil a gente medir, né? Acho que não é muito justo fazer essa medição. Mas o autor, ele falou de 3 pontos. E ele falou que a adoração, ela é responsabilidade com Deus. A adoração com Deus, ela precede a responsabilidade com o nosso próximo.
Outra é que todos nós somos chamados para sermos adoradores. Mas o dom do evangelista, ele é concedido para alguns, né? Em Efésios ele fala. Isso não significa que a gente não tem que evangelizar, que a gente não tem que testemunhar, tá? Mas isso, Paulo estava falando num contexto de dons, de que cada um deveria exercer o seu dom. Mas todo mundo tem que evangelizar, tá? Fique bem claro. E a adoração, ela vai durar por toda a eternidade. Assim como foi desde o princípio até o fim. Não vai ter fim. E o terceiro é que o evangelismo ele vai ser temporário, até que Cristo volte, né? Mas tudo bem, é importante falar que as duas são essenciais. Então, o autor ele fala de 4 pontos sobre como deveria ser uma adoração correta, né? O primeiro deles é a adoração bíblica. A adoração bíblica é uma resposta daquilo que Deus nos revelou. E Deus se revelou pela humanidade através da forma escrita. Se revelou por povo de Israel de inúmeras formas, né? Com tantos milagres, libertação as 10 pragas, libertação do Egito. E tudo isso foi documentado pela escrita. E nós cristãos temos a Bíblia hoje. E hoje a gente conhece a Deus através da Bíblia. Então, primeira coisa, a gente tem que entender que a adoração, a gente não consegue adorar um Deus que a gente não conhece. Se a gente não lê a Bíblia, a gente não conhece o Deus verdadeiro. A gente pode até conhecer o Deus que o pastor está pregando, assim, mas se a gente não tem um próprio relacionamento com Deus, a gente não conhece a Deus. Então, no contexto coletivo, a leitura e a pregação da palavra de Deus ela é indispensável na adoração pública. E eu queria falar sobre 2 exemplos no Antigo Testamento, e o primeiro deles é do rei Josias. Nessa época dos reis, era muito interessante a intercalação, né, entre rei bom e rei ruim. E o rei Josias ele foi um dos reis bons. E Josias resolveu fazer uma reforma no templo e encontraram o livro da lei, que é o livro da aliança, que foi escrito, que Moisés recebeu, né? E quando ele recebeu esse livro, ele falou, putz, ferrou, a nação está em pecado e Deus está irado por causa disso. Então, eu não vou ler tudo, mas eu queria destacar os pontos importantes, que o rei, ele convocou todo mundo, convocou a autoridade, convocou todo geladeira, tá? Os sacerdotes, os profetas, todo o povo, desde o mais simples até os mais importantes. Se demorar muito tempo. O rei mesmo, ele leu em voz alta todas as palavras, e o rei se comprometeu a seguir ao Senhor, obedecer de todo o coração, de toda a alma, todos os mandamentos. Todo o povo também se comprometeu com a aliança. O que tem... O povo, ele não ficou só. Onde ela está reformando para ela, comprometeu. Cobertura lá em Brooklyn. Deixa eu ficar com o microfone aberto. Ela pode ir morar com o irmão. É chato, né? E o segundo exemplo foi de Neemias. Num período pós-exílico, eles tinham acabado de construir o muro. E Esdras, né, o escriba Esdras, e os levitas, eles leram o livro da lei para todo o povo também. E eles explicavam com clareza todo o significado e ajudavam o povo a entender cada passagem. Então, o povo, ele se alegrou muito. Era um momento muito alegre, eu acho, né? Eles estavam em comemoração. E eles celebravam com alegria, com grande alegria, porque eles tinham ouvido e entendido as palavras de Deus.
Então, nesses dois períodos de grande avivamento espiritual, a gente vê que elas foram precedidas pela leitura pública da palavra de Deus. E quando as pessoas elas recebiam a palavra com boa receptividade, elas renovavam a aliança e elas se comprometiam em obedecer a Deus com todo o coração, de toda a alma. Então é muito importante o que a gente tem nas nossas casas. A palavra de Deus, ela tem que ter a devida importância nas nossas vidas. O segundo é o culto congregacional. A adoração, ela tem que ser, é muito importante, a adoração coletiva. É lógico que existe espaço para adoração individual também, sozinho em nossas casas, no nosso período devocional ou em nossas orações. Mas o culto congregacional, ele é essencial. E muitos salmos, eles são coletivos. Eles falam, louvado seja o Senhor. Sim, louvem ao Senhor, aos servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Ele também fala, cantem louvores a Ele na congregação dos fiéis. Então é uma convocação para todos os crentes, todos os santos louvarem a Deus junto. E eu queria contar um pouco de história. Esse Cranmer, ele era um anglicano, um arcebispo anglicano, e na época que ele estava vivendo foi um pouco depois da Idade Média, né? Na Reforma, foi nesse período da Reforma. E na Idade Média, as pessoas elas não tinham acesso à palavra de Deus. Primeiro que muitos eram analfabetos, e que também a palavra de Deus, os cultos eram feitos numa língua que eles não sabiam, que era o latim, né? E só a elite religiosa ou a elite conhecia mesmo, né? Então, o que Cranmer fez foi dar acessibilidade para todo mundo. Todo mundo tem que ter esse direito de poder ouvir e participar da celebração. Então, nesse livro tem muitas orações, tem credos, tem hinos, e muitos desses credos, toda a congregação tem que falar junto na liturgia, né? Então, por exemplo, o credo apostólico, todo mundo lê junto, igual a gente fazia alguns anos atrás na igreja, né? Então, era uma participação ativa da congregação em relação à palavra de Deus e fazendo declarações, né? E o autor, ele teve em mente 3 pontos. Que esse livro deveria ser centrado na palavra de Deus, ela deveria ser acessível para todo mundo e equilibrada. E equilibrada no sentido de que foi mais pela atitude do Cranmer. Porque no contexto que ele estava vivendo uma transição. E uma transição ele tinha que fazer num ritmo controlado, porque ele queria incluir o máximo possível e excluir o menos possível, o mínimo possível. Então, ele se esforçou para extrair tudo que era de bom dos pais da igreja medieval, né? E tudo que era edificante à luz dos pensamentos bíblicos da Reforma. E talvez não foi uma mudança tão rápida que isso aconteceu. Mas ele teve a sabedoria em conseguir distinguir o que era a verdade primária e o que era secundário. E manter essa proporção. E agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu queria abrir um pouco para a discussão também. O culto congregacional. O autor ele estava falando de um princípio de unidade homogênea, que nada mais é do que, por exemplo, a nossa igreja tem um perfil e o nosso perfil só vai ter essas pessoas. Será que esse princípio é legítimo para a igreja?
Mas aqui dá para ver também. Então, em outras palavras, será que a igreja ela tem que ser homogênea? O áudio? Aqui está no máximo. Aí, se eu falar, tem que vir aqui. A igreja ela tem que ser homogênea? É. Por quê? Eu acho que não, mas ela acaba sendo. Ela só faz as pessoas se sentem confortáveis. Uhum. Então, a resposta do Isaac foi que não deveria ser homogênea, mas acaba sendo, porque as pessoas ficam confortáveis com as pessoas do mesmo convívio, né? Tá bom, eu vou falar. Então, eu também concordo que não deveria ser. Porque a Igreja de Cristo, ela deveria refletir sobre a universalidade e a interculturalidade das pessoas, né? Porque Cristo não morreu pela comunidade taiwanesa. Cristo não morreu só por aquele bairro, mas Cristo morreu para que não existisse mais servo, para que não existisse mais escravo nem senhor, não existisse mais homem nem mulher, taiwanês, brasileiro, mas a Igreja de Cristo ela tem que refletir essa unidade, esse corpo de Cristo numa big picture, né? Numa visão mais ampla, né? Eu queria que a gente pudesse refletir, né? Como que a gente consegue alcançar essa unidade na diversidade? Acho que essa é a pergunta de $1 milhão, e quem tiver a resposta pode falar aí. Mas eu acho que a conclusão, eu acho que a conclusão ela está em Romanos. Peraí, deixa eu abrir. Que deu um probleminha no PPT. Romanos 15, 5, 1, 6. Oh, isso, 15, 5, 6. E aqui fala, o Deus que concede perseverança e ânimo... Não. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a chave é a unidade em Cristo, e tudo em primeiro lugar. Eu acho que esse é o ponto fundamental, essa é a verdade primária que o Kramer estava falando. Que a comunidade ela tenha um só coração e uma só voz. E que a nossa igreja ela tenha sabedoria em estar encontrando essas verdades primárias, e as secundárias com certeza geram discussão, são importantes também, mas a gente tem que estar sempre em mente do que é realmente essencial. O terceiro ponto é da adoração espiritual.
Não vou não. Putz. Peraí, problemas. Também não. Só um minutinho, gente. Esse sistema híbrido é difícil. Ah. Calma do Docs. Ixi, nem sei se eu fiz certo. Deu certo? Quê? Bom, desculpa, a gente está tentando resolver os problemas, mas eu vou falando. Se eu esquecer alguma coisa, esqueci. O próximo ponto, ele fala sobre adoração espiritual. E a Bíblia é um livro que bate tanto na religiosidade, bate muito mesmo. Eu acho que não tem nenhum outro livro nesse mundo que bate tanto na religiosidade. E como é fácil a gente cair na religiosidade, né? Eu fico pensando, nossa, tem vezes que eu venho aqui para a igreja para encontrar meus amigos, mas sem nenhum coração em querer adorar a Deus. E o profeta Isaías, ele fala, portanto o Senhor diz, esse povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus fala a mesma coisa para os fariseus, né? Esses caras, eles me honram com os lábios, mas o coração está totalmente distante. E eu queria falar um pouco sobre o que é uma adoração espiritual. Será que ela é igual espiritualidade ou a busca por aquela transcendência? E o que é uma transcendência? Transcendência é a busca de alguma coisa maior do que a gente.
Eu acho que é isso, né? Mas talvez o jeito que a gente encontra a transcendência não seja por alguma coisa, uma experiência arrebatadora. Ou alguma coisa que a gente consegue ver e medir com os nossos próprios olhos. Mas talvez a transcendência ela pode ser encontrada pela simples compreensão, consciência do caráter de Deus e reconhecer que nós somos totalmente dependentes dele e a gente ser plenamente satisfeito pelo Espírito. Isso é uma coisa sobrenatural, né? É uma experiência sobrenatural isso. Então o autor ele fala de 3 possíveis soluções, né, para que a transcendência seja uma coisa presente na adoração coletiva. Ele fala sobre a leitura e pregação da palavra de Deus, de modo que seja fiel à palavra e que as pessoas consigam ouvir a voz de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é real. Assim como o povo de Israel recebeu com receptividade, nossos corações também têm que receber dessa maneira. A segunda forma, ele fala da ceia do Senhor. E eu confesso que quando eu li essa parte do livro, eu fiquei, mano, não entendi nada que ele falou. Como que a gente encontra transcendência na ceia do Senhor? E eu pensei, nossa, tem vezes que a ceia que a gente faz na igreja, ela é tão mecânica ou de forma que a gente só cumpre aquelas coisas que tem que fazer, a gente ora antes de comer a hóstia, a gente ora antes de tomar, mas o quanto disso tem entrado no nosso coração? O quanto que a ceia ela tem impactado, tem sido realmente um alimento espiritual. Então, a ceia do Senhor, ela deve trazer a presença de Deus, mas ela não pode ser simples ritual. E terceiro, ele fala que o culto e adoração deve ser de forma sincera, tão sincera, de que as pessoas não duvidem que a presença de Deus está aqui. E até mesmo os descrentes, eles falam, nossa, Deus está aqui, Deus está presente aqui. E de que forma isso pode acontecer na nossa comunidade? E eu penso que isso pode acontecer quando a gente viver o amor, e quando a gente viver o serviço com os nossos irmãos, em que a gente não liga mais para quem é maior ou quem é menor, mas o que é maior, ele está servindo o menor. E esse foi um exemplo incrível que Jesus trouxe aos seus discípulos, né? Quando ele lavou os pés. E eu acho que essa é uma maneira muito visível da presença de Deus ser manifesta assim. E a última é a adoração moral. A adoração moral, ela é uma vida coerente, uma vida que a gente fala, a gente vive o que a gente prega. De novo, Deus bateu tanto assim no povo que fazia tantas coisas e na verdade tinha outras intenções, né? Assim como Isaac pregou, que Saul ele se arrependeu, ele pediu perdão, mas na verdade o coração dele não estava pensando nisso, mas ele queria aprovação, né? Então aqui no 1 Samuel fala: a obediência é maior do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então a obediência ela é muito importante, muito importante.
Em Isaías 1,15, ele fala assim: não olharei para vocês quando levantarem as mãos para adorar. Ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. E como já dizia o vocabulário da internet, enfim, a hipocrisia. Nossa vida tem que ser uma vida coerente. Então, resumindo, desculpa pelas interrupções. A nossa adoração ela deve ser bíblica. A gente tem que conhecer o Deus que se revelou através da Bíblia. A Bíblia ela tem que ser exposta de forma clara, em que todos consigam compreender. Segundo, ela tem que ser congregacional. Ela tem que refletir a igreja de Cristo, a igreja de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. Com um só propósito, um só coração, uma só voz. Para quê? Para a glória de Deus, para a gente glorificar a Deus. Ela tem que ser espiritual, ela tem que estar atenta aos significados dos rituais. Não fazer por fazer, mas entender qual que é realmente o significado e valor desses rituais. E trazer aí a consciência de quem nós somos diante da grandeza de Deus. E por último, ela é moral, é uma vida coerente e reta. Porque não faz sentido a gente pregar uma coisa e a gente viver outra. Isso é abominável para Deus. Então eu queria concluir. E eu acredito que adoração é um tema bastante interessante, muito amplo. A gente poderia concluir de muitas formas. Mas eu queria, de novo, usar um texto de Carson. Ele fala assim: é importante não apenas explicar que a adoração genuína não é nada mais do que amar a Deus com coração, alma, mente, força, e amar nossos vizinhos como a nós mesmos, mas também mostrar o que uma declaração como essa representa nas decisões concretas da vida. Então, adoração, acho que todo mundo meio que já sabia dessa, né? Adoração é amar a Deus. É aqueles mandamentos, aqueles 2 mandamentos que resumem toda a lei, né? Amar a Deus com todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. E amar o nosso próximo. Isso vai mostrar como que a gente decide a nossa vida, como que a gente age diante das pessoas, né? E também a adoração, ela deve ser declarada. Apocalipse 19 fala do casamento da noiva com Cristo. E a gente tem que estar sempre relembrando com bastante expectativa do que vai acontecer no futuro. De que a igreja, ela já tem a vitória em Cristo. Quando Cristo retornar, ele vai restaurar todas as coisas. O nosso corpo pecaminoso, a gente vai ganhar um novo corpo, que não vai mais ter pecado. Isso, cara, é sensacional. Na aula do seminário, o professor Bernardo tinha falado que, cara, imagina você acordar pela manhã e você ver assim: nossa, eu não tenho mais pecado, eu estou liberto disso. Aquele pecado que eu lutei durante a minha vida inteira, eu não vou mais ter isso. E é sensacional. Acho que a gente tem que esperar com muita expectativa esse dia. Então ele fala: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E
terminando o estudo aqui, eu fiquei pensando, cara, a nossa história, a minha pessoal, é muito pequena diante da história da humanidade, da história que Deus fez na humanidade. E o Isaac estava falando sobre orgulho, e acho que o orgulho humano, ele diminui tudo que Deus fez por nós. Mas a adoração, acho que ela restaura isso. O que era pequeno, o que o orgulho deixou pequeno, a adoração, ela traz a perspectiva correta de tudo que Deus fez. Então, do princípio ao fim, por toda a eternidade, Deus é adorado. Se não for pela nossa boca, vai ser pelos anjos, pela criação toda, e porque Ele reina. Então, Apocalipse 5 fala: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Então, que todos os santos, toda a igreja e toda a criação possa estar declarando isso com muita reverência, porque Deus é santo, pelo seu caráter, né? Mas também com muita alegria, uma alegria extravagante, porque a gente faz parte desse povo. E a gente foi restaurado, a gente foi reconciliado com o nosso Deus, por meio do sangue de Cristo. E amém, amém. Alegrem-se, porque a gente pode esperar a volta de Cristo com muita alegria. E lembrem-se de evangelizar, hein? É importante também. E é isso. Alguém tem algum comentário? Alguma crítica? Tá bom, acho que vamos terminando. Vou fazer uma oração, então. Senhor Deus, Rei da glória, nós te adoramos, porque Tu és nosso Criador, Tu és o arquiteto de todas as coisas, o Redentor das nossas vidas, Redentor da igreja, e por causa do seu ato de salvação, antes nós éramos inimigos, mas agora a gente foi reconciliado pelo sangue imaculado de Cristo, e nós rendemos graças ao Senhor. Muito obrigado pela sua paz em nossas vidas, e que a nossa vida seja uma vida reta, uma vida coerente ao que a gente prega. Que a nossa vida ela possa estar constantemente se lembrando como amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as nossas forças, e como amar o nosso próximo, de modo que nós precisamos ser unidos em meio à diversidade, mas unido com um só propósito, uma só voz, um só coração. E nos ajuda, Pai, a estar se lembrando também do que o Senhor vai fazer no futuro. A vitória é certa. A restauração do Senhor com certeza vai acontecer. Deus é o Senhor que
cumpre a aliança e se revelou um Deus fiel, fiel à sua palavra, por toda a Bíblia. Então, nos traga essa lembrança todos os dias das nossas vidas e que o nosso viver possa estar glorificando ao Senhor, para que a gente testemunhe o Evangelho, a gente testemunhe aquilo que o Senhor fez em nossas vidas para as pessoas que não te conhecem. E essa é a boa nova, essa é a esperança que a gente traz ao mundo. Então, capacita a vida de cada um aqui, que o Espírito que vive em nós possa estar fazendo essa transformação. Te damos glória, te damos honra, louvor, por toda a nossa vida e para todo sempre. Amém. É isso, pessoal. Tchau, muito obrigado pela presença e é fim.